Bom dia, boa tarde ou boa noite, na dependência do horário que você esteja vendo este vídeo. Estamos no mês de abril e é o mês em que se comemora a conscientização em relação à pessoa com autismo. O autismo, considerando a população mundial atual de 7,6 bilhões de pessoas, existe uma estimativa de 1% de pessoas autistas no mundo, o que daria 76 milhões de pessoas com autismo. No Brasil, considerando a população aí de 200 milhões, 200 alguma coisa milhões, nós temos uma estimativa de 1.500.000 pessoas com autismo. O Brasil não é um país muito amigo de estatística, então não se tem uma certeza quanto a esses dados. Isso é uma estimativa da Organização Mundial de Saúde. Então, nós vamos falar de autismo e não a questão técnica, médica, mas o autismo do ponto de vista do como a família, como o ambiente de trabalho, como o país, nosso país está preparado e está se relacionando com essas estimativas de 1,5 milhão de autismo, de pessoas com autismo. Nós vamos ter conosco aqui hoje a doutora Elbia Araújo, que é juíza de direito, é diretora da Associação dos Magistrados Brasileiros, responsável pela política institucional e de apoio para magistrados com deficiência. E ainda, no Conselho Nacional de Justiça, é responsável pelas políticas sociais e de desenvolvimento do cidadão brasileiro. Então, ninguém melhor do que a doutora Elbia Araújo para falar hoje da questão de pessoas com deficiência e também, principalmente, aliás, do autismo. Isso porque a doutora Elbia é mãe de Amanda, que tem 21 anos de idade e é uma pessoa com autismo. Então, nós temos 3 blocos de assuntos para discutir aqui hoje. O primeiro é: bom dia, doutora Elbia, como vai a senhora? Eu esqueci algum título mais que a senhora, além dessa, que mostra a sua competência e a sua dedicação em relação às pessoas com autismo. Bom dia, doutor Raimundo. Bom dia a todos que nos ouvem. Veja bem, quis expressar nessa inicial apresentação as principais funções e profissionais, digamos assim, que eu tenho, que retratam esse trabalho voltado às pessoas com deficiência, né? Dentre o autismo equiparado para fins legais à pessoa com deficiência, mas o principal já está aí, que é justamente o que o senhor citou agora, que é ser mãe de Amanda, que tem 21 anos e é autista. Então, essa é a minha maior qualificação, é o que me dá a missão de olhar para essa temática com tanto amor e com tanta determinação. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje, eu diria que é uma aula prática a respeito da pessoa com autismo, né? E a primeira questão nós vamos abrir esse diálogo com a doutora Elbia falando o seguinte: como é que é o cenário familiar quando se tem uma pessoa com transtorno de espectro autista? Antes de doutora Elbia responder, o transtorno de espectro de autista, para você que está nos ouvindo, esse termo, espectro é uma coisa larga, longa. Então, é que existem várias formas clínicas ou de apresentação de autismo. Fazendo uma equiparação para você entender melhor, é como se fosse assim, a hipertensão arterial. Você tem uma hipertensão simples, discreta, você tem uma hipertensão moderada, você tem hipertensão grave. Seria mais ou menos assim, fazendo uma equiparação com uma doença médica, vamos dizer assim. Então, doutora, como é que é então a questão do cenário familiar? Me explique isso para as famílias brasileiras e particularmente para as mães que estão nos ouvindo. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar o senhor pela abordagem dessa temática, como o senhor disse aí nesse mês de conscientização.
mundial, né, sobre o autismo, sobre o transtorno do espectro autista. Esse trabalho que o senhor está fazendo nesse momento, ele perpassa por algo que eu considero de extrema importância, que é a conscientização e a educação, que estão, inclusive, lá disciplinados na Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. A sociedade ela precisa ser conscientizada, educada e informada sobre essa temática das pessoas com deficiência, e nesse caso específico, sobre o autismo, para que possa compreender melhor, entender melhor, desenvolver uma consciência e uma educação, para daí gerar uma empatia, um respeito maior, uma amorosidade maior sobre o tema, e com sentido, com propósito, com entendimento do significado, efetivamente respeitar os direitos dessas pessoas, não só apenas por imposição legal, mas pelo desenvolvimento da consciência e da educação. O cenário das famílias ele é tão amplo quanto o próprio espectro. Nós costumamos dizer nos trabalhos voltados para os direitos humanos, que eu integro lá a comissão de políticas, não a comissão, eu sou juiz auxiliar entre os colegas do conselheiro Mário Goulart Maia, que é o presidente da Comissão de Políticas Sociais e Desenvolvimento do Cidadão, CNJ, onde trabalhamos com pautas voltadas às temáticas dos direitos humanos, das políticas sociais, dentre elas, pessoas com deficiência. Então, dizemos que existem vários Brasis dentro dessas temáticas de direitos humanos. E dentro também da temática do autismo, o cenário familiar ele é o mais diverso possível, tanto quanto o próprio espectro. O senhor citou aí, eu também, que eu sou mãe de Amandinha, que é autista, e sou juíza de direito, e por conta disso, graças a Deus, tenho uma certa possibilidade de que ela tenha um atendimento, um acompanhamento adequado, acompanhada por psiquiatra, por psicóloga, de frequentar um espaço próprio para ela, faz a musicoterapia, tem o auxílio de uma cuidadora. Como eu, várias famílias têm essa possibilidade, essa função, sou muito grata a Deus por isso. Mas eu acho que precisamos, inclusive, sair das barreiras do nosso lar para olhar e buscar soluções e implementar políticas públicas, sociais e legislativas para olhar para aquelas famílias que têm outro cenário, que são a que a gente costuma chamar o direito dos esquecidos. Famílias de pessoas autistas que não têm a menor condição financeira de promover qualquer tratamento adequado, que dependem aí das filas do serviço público, dos sistemas de atendimento, e principalmente aquelas famílias que têm autistas muito severos, que cometem auto- e heteroagressividade, que têm uma hiperatividade muito grande, e famílias que chegam ao ponto, obviamente, de forma muito equivocada, mas a gente tem aí relatos de famílias que enjaulam, que amarram os autistas por conta desse comportamento, que eles precisam, às vezes, sair para trabalhar, não tem com quem deixar. Então, o cenário é o mais diverso possível, né? A vida da família muda muito por conta da presença de uma pessoa autista, justamente pelas características do próprio autismo, que são os rituais rigorosos, a hiperatividade, às vezes a agressividade. Então, o cenário é o mais diverso possível. Tá. Tem 3 tópicos que a senhora abordou que eu acho que seria interessante a gente talvez entrar em detalhes. A questão do respeito. Como é que está no Brasil o ambiente, não só em relação à pessoa com deficiência de forma geral, como em relação ao autismo especificamente? O Brasil tem leis que regulamentam, mas e a educação da população? A população ela está preparada para saber o que é, como é, o que deve ser, os cuidados que deve ter? Existe esse comportamento educacional da população, além da questão legal? Doutor Raimundo, excelente pergunta. Eu gosto muito de falar sobre isso. Existe uma lei própria, né, que se chama inclusive de Berenice Viana, que foi uma das mães que lutou muito
para implementar esses direitos mais específicos, né? Existe uma hierarquia de normas que começa aí pela própria Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna. Temos a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, do qual o Brasil é um país signatário. O decreto foi internalizado no Brasil em 2008, né, através do decreto 6949, e a lei do autismo, que é a 12.764. Essas leis, elas disciplinam aí todos os direitos e deveres do Estado, da sociedade, os direitos dessas pessoas, e por imposição legal, esses direitos aí, eles têm que ser obedecidos. Mas, infelizmente, a nossa sociedade, ela ainda, a gente percebe, e eu digo isso por vivência, por experiência própria, não só como julgadora, mas principalmente como mãe, de que a sociedade ainda está muito distante desse entendimento profundo das questões que afetam as famílias e as pessoas com deficiência, e que ainda há muito que se avançar. Eu costumo dizer, citando, salvo engano, Maria Montessori, que a sociedade evoluiu muito na questão intelectual, mas ela ainda precisa se desenvolver muito na questão de consciência. E não adianta ter uma lei determinando ou dizendo qual o direito de uma pessoa com deficiência, se a pessoa não entende o propósito, o sentido daquilo, o porquê. Então, para isso, ela precisa ter um conhecimento mais profundo de causa, ter um conhecimento mais próximo daquilo. As pessoas, elas poucas vezes se interessam em procurar saber o que está acontecendo na porta do lado do vizinho, que tem, às vezes, um filho com autismo. Ela, muitas vezes, se queixa do barulho que aquele autista faz, ou de um grito que dá, mas ela não procura ter a empatia de procurar saber se precisa de ajuda, por que ele faz aquilo, ter um conhecimento maior. Então, as ações de educação e de conscientização estão lá determinadas, tanto na Convenção, na Lei Brasileira de Inclusão, na Lei do Autismo, onde deve ser promovido pelo Estado, pelos poderes constituídos, ações de conscientização e educação. Eu defendo que esses assuntos voltados aos direitos humanos, da pessoa com deficiência, eles já devem ser incluídos na grade curricular das crianças na escola e em todo o seu período escolar, desde e até as universidades, para que as pessoas internalizem, as crianças internalizem desde cedo essas temáticas e aprendam por conhecimento, por educação, a respeitar essas pessoas que são... A pessoa com deficiência é a maior minoria do planeta. São 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, cerca de 24% da população. Eu falo da pessoa com deficiência como um todo, porque o autismo se insere nisso aí, e o autismo, ele é equiparado à pessoa com deficiência, mas o transtorno, como o senhor bem sabe, ele é muito peculiar. Ele tem lidar com a pessoa autista requer um conhecimento especializado, tanto do profissional quanto dos próprios pais. Requer, como diz a psiquiatra que eu levei a Mandinha uma vez, os pais precisam ser treinados para lidar, porque eles têm características muito próprias e é preciso ter um conhecimento mais aprofundado disso para tratá-los com o máximo respeito e compreensão que eles precisam e merecem. A senhora chamou atenção para um aspecto importante, que é a questão do cenário familiar de famílias carentes que tem a pessoa autista nesse ambiente. Aí eu lhe pergunto, existe no Brasil um movimento que congregue, como se fosse uma associação das mães ou dos pais de autismo, como existe a associação dos diabéticos e a associação dos obesos, se eu não me engano, no Brasil. A BESO, acho que é a associação dos diabéticos, se eu não me engano. Existe esse movimento no Brasil? Em existindo, é possível estimular o poder público a criar facilidades? Em não existindo, é possível criar esse movimento? Como é que a senhora vê essa questão? Sim, no Brasil existe a AMA, que é a Associação dos Amigos dos Autistas, ela existe em vários estados, aqui em Salvador mesmo. Nós temos sob a presidência de Vita Brasil e o vice-presidente Leonardo Martinez, faz um trabalho muito bom, muito engajado. Tem várias comunidades autistas, tem o Mães Autismo, tem o perfil do Instagram, o Autimais, tem pessoas que têm perfis próprios, os próprios autistas também têm feito movimentos.
existe uma coisa que nós costumamos dizer, que nada de nós sem nós, ou nada sobre eles sem eles. Então, assim, se vamos falar de pessoas com deficiência, eu me sinto legitimada, porque eu tenho uma filha autista, mas é muito bom quando eles próprios têm a voz, né, para poder falar sobre as dificuldades, sobre as capacidades, porque a gente também não pode sempre só olhar as dificuldades para não sermos capacitistas e reduzi-los a só a deficiência. Mas existe a AMA, existem várias associações autistas, comunidades, perfis, que tratam dessa temática. Inclusive, eu acho que é uma das comunidades mais engajadas, mais atuantes, tanto que por isso o Solvay aí tem até um protagonismo legislativo, existe uma lei específica. E eu atribuo, uma vez uma pessoa me fez essa pergunta, a que você atribui o protagonismo legislativo do autismo? Eu disse, eu atribuo às mães, porque as mães são verdadeiras, chega a me arrepio quando falo, mas é verdade. Brinca-se dizendo que a diferença entre a mãe de um autista e um pitbull é só o batom, porque realmente as mães, a maioria acaba cuidando sozinha dos filhos autistas, porque estatisticamente percebe-se que grande parte, né, ocorrem separações, inclusive após o diagnóstico, e estatisticamente não são tantos pais, embora eu conheça vários que são altamente dedicados e guerreiros também nessa temática, mas as mães, elas são umas verdadeiras leoas para defender os direitos dos seus filhos, porque os autistas, mais do que as outras pessoas com deficiência, são muito vítimas de preconceito e até uma certa rejeição por conta, às vezes, do seu próprio comportamento. Então, às vezes, as pessoas, como eles não têm características físicas, como, por exemplo, uma pessoa que tem síndrome de Down, que a pessoa olha, já vê, já cria uma empatia, né, porque percebe ali, enfim, ou uma pessoa que passa numa cadeira de rodas. O autista não, ele tem um semblante comum, normal, sem nenhum tipo de característica que possa identificar, e às vezes tem um comportamento, seja numa fila, num local público, se bate, passa reto. Uma vez a Amanda passou numa fila e se bateu na moça, e a moça olhou e fez, nossa, que menina mal educada. E aí eu fui lá e expliquei, né, que ela não fez por querer, que ela era autista, e que às vezes ela não tinha compreensão daquela questão do espaço, enfim. Então, por conta de não demonstrar de uma forma física e terem comportamentos, às vezes, incompreendidos por quem, às vezes, passa, ou vê, ou ouve, às vezes o preconceito e a discriminação chega a ser maior, porque as pessoas, os autistas são confundidos muitas vezes com pessoas mal educadas, e os pais e as mães são taxados de pais e mães que não souberam educar, justamente porque às vezes a criança tem ali uma crise, se joga no chão, ela está tendo uma crise de autismo, mas para quem está vendo, muitas vezes está achando que é só uma pessoa, uma criança, uma adolescente, tendo o que se fala muito de birra, né? Que não é birra, coisa nenhuma. Muitos, inclusive, como o senhor deve saber, têm descargas, como minha filha, de noradrenalina, então ela não se controla, ela grita mesmo, ela se bate. Eu falo isso com toda tranquilidade, porque é real, é verdade, eu acho que deve ser dito. Então, enfim, são muitas as situações. Então, assim, se não for uma invasão à sua intimidade, então você sai na rua com a Amanda e as pessoas às vezes questionam. Como é que é esse sair na rua com um filho autista, uma filha autista? A senhora, não só para a senhora, como de uma forma geral com as mães autistas. Vocês saem na rua com os filhos? Olha só, sair com um filho autista na rua vai ser uma história diferente para cada mãe, de acordo com as características do filho autista. Tem autistas que são muito tranquilos, tem uns que não têm sensibilidade a barulho, não têm sensibilidade a cheiro, não têm sensibilidade à iluminação. Então, a saída com eles pode ser muito mais tranquila. Então, tem uns que conseguem ficar num ambiente, num aniversário, da hora que o aniversário começa, a hora que o aniversário vai embora, ali tranquilo, né? Outros não. Amanda, por exemplo, já que não é invasão nenhuma, muito pelo contrário, eu gosto muito de relatar. Amanda, ela não tem problema com som alto, por exemplo. Ela até gosta de música alta. Ela não tem problema com iluminação. Mas ela, por exemplo, ela não suporta ouvir uma gargalhada. Ela tem alguma coisa na gargalhada que mexe com a sensibilidade sensorial dela,
que incomoda tanto ela que uma gargalhada ou uma risada em um tom que a incomode, que é capaz de desencadear nela uma crise severa de agressividade. E já aconteceu isso na rua, já aconteceu isso no calçadão, já aconteceu isso dentro de uma farmácia, já aconteceu isso na casa de uma amiga, porque uma pessoa, até na televisão, muitas vezes ela está assistindo uma programação e aí o apresentador, por exemplo, dá uma risada. Isso é motivo, muitas vezes, para desencadear uma crise. Então, aí pensa assim, mas por quê? Por causa de uma risada? A forma dela ouvir a risada, com certeza, é diferente da nossa, e aquilo incomodou a sensibilidade sensorial dela de uma forma que, enfim. Então, a sair com ela para a rua, eu, por exemplo, preciso sair cercada de um aparato, de um suporte, digamos assim. Ela é muito grande, ela tem 21 anos, ela é maior do que eu, ela é muito mais forte do que eu. Por exemplo, de forma que hoje eu sou orientada a não sair sozinha com ela, porque se ela tiver uma crise, eu não vou dar conta. Então, eu procuro sair acompanhada da cuidadora, levo alguém do sexo masculino junto, que tenha mais força para poder fazer um passeio, levar à praia, levar ao shopping, levar a um passeio, enfim. Não devemos deixar de sair com eles por causa disso, né? Precisamos sim sair, até para treiná-los em situações adversas que aos poucos eles podem ir dando conta. Então, tem situações e situações. Tem famílias que vão sair e vão voltar felizes da vida, outras voltam relatando que foram maltratados, que o filho foi para o parque, e aí foi brincar com uma criança, e aí chegou muito perto, que alguns chegam muito perto, ficam olhando, e a mãe foi, tirou. Já ouvi situações de a mãe fazer uma barreira no parquinho, porque viu que tinha uma criança autista e fez uma barreira com um brinquedo para a criança autista não chegar perto do filho dela. Então, assim, ainda falar para o filho, não chegue perto dele não, porque ele tem problema, ele é doente. Então, isso acontece muito, isso é fato, isso é real, isso dói muito, né? Principalmente nas mães, porque quando mexe com o filho, nosso sofrimento cresce, assim, milhares de vezes. Mas é o que acontece, as pessoas ainda não têm esse preparo, essa sensibilidade, né? E a estatística do autismo só cresce. Então, hoje, qualquer pessoa, qualquer família, pode chegar uma pessoa autista no seio dela, né? Então, as pessoas precisam realmente abrir um pouco o olhar, o coração, as mentes, para pessoas que simplesmente são diferentes, eles têm um jeito diferente de ser. E a gente precisa entender o jeito deles serem e aprender a lidar com eles da forma como eles são. Obviamente, acreditando sempre na capacidade que eles têm de evoluir, de crescer e de aprender.